Passado você não estava, então eu li o texto que você deveria ler, que era do Filipenses 1, de 27 a 30. Vivei acima de tudo, de modo digno. Você lembra que você tinha dito que. Bom, enfim. Tá legal. Então nós vamos para o 2, que eu acho que é um texto muito bacana. E se der, a gente entra no 5 em diante, que eu acho, que eu tenho a impressão que é o ápice do texto de Filipenses, onde eu entendo que tem assim a pegada legal, que se a gente só reter esse de 5 a 11, valeu. O resto serve como moldura. Então, vamos tentar chegar lá, porque e mais do que simplesmente entender Filipenses a partir disso daí, para mim, na verdade, todo o Novo Testamento e também o Velho só tem essa palavra aqui, nesse sentido específico, mas que denota, eu acho, o cerne do cristianismo, né? Que tem hoje um certo cristianismo que fala o seguinte: nós somos filhos de rei, nós somos cabeça e não cauda, nós somos para liderar e não para ser liderado, uma série de ufanismos. E esse texto de Filipenses, ele vem exatamente na contramão disso, mostrando um outro cristianismo, né? O cristianismo. Então, se a gente puder chegar até lá, eu acho que é super bacana. Se não der tempo, a gente fica para outra semana, mas vamos tentar, que é bacana. Filipenses 2, de 1 a 4, diz o seguinte: se há, pois, bom, antes ele tinha falado, né? Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, e assim sucessivamente. Agora ele vem colocando uma série de questões, começa assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, está perguntando para nós, né? Perguntando para os filipenses, perguntando para os leitores dessa carta. Se há essas condições, então, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Então aqui Paulo começa a preparar o que vem logo em seguida. Mas antes ele coloca vamos dizer, as nossas motivações na parede. Ele coloca cada um de nós encostado na parede e começa a dizer: se há em mim, em vocês, em nós, alguma exortação em Cristo, ou seja, se dentro de nós a própria exortação, o próprio chamado de Cristo, não é o chamado no sentido de chamar para, aquela chamada de atenção, né? Aquele quase dedo em riste que nos põe em alerta. É isso que eu entendo como exortação, né? Quer dizer, aquele negócio que você está meio esmorecendo e alguém te chama a atenção e te faz a tua professora de matemática, né? Existe um potencial interno, uma capacidade latente, um recurso em que você não enxerga. E vem alguém e te exorta a perceber aquele recurso que está dentro de você, aquela coisa que tem em você que você não conseguiu ver. Então eu entendo a exortação nesse sentido, né? Uma chamada de atenção para aquilo que você pode realizar, para aquilo que você é, para aquelas coisas que são de fato importantes. Se há uma exortação em Cristo em vocês, né? Se vocês forem impactados por esse negócio chamado Cristo, por essa pessoa chamada Cristo, por essa unção, né? Por esse Espírito, se há alguma consolação de amor, né? Se em nós existe
consolo amoroso de Deus, né? Está suportado por essa presença amorosa de Deus, que nos faz, às vezes, mesmo titubeando, avançar, mesmo temeroso, enfrentar, né? Essa coisa que o amor nos permite, né? Quando a gente está na dúvida, falando, mesmo na dúvida, continua. Eu acho que é isso que é uma consolação. Você está falando, não sei, mas vou. Né? Esse consolo de falar, vai, por amor. Né? Alguma comunhão do Espírito. Se é algo em comum, algo que podemos partilhar. Onde eu estava no outro grupo, a gente estava discutindo a palavra interesse. Né? Que hoje, no nosso século XXI, a palavra interesse se confunde com um interesse, uma postura interesseira, e o interesseiro como algo banal. Né? Eu sou um interesseiro, portanto eu procuro levar vantagens sobre a crença alheia. Mas o interesse, eu acho que aqui a gente pode chamar, porque o interesse comum está dentro disso, o interesse é quando você e o outro tem motivos para se meterem. Inter, né? A palavra começa inter, esse. Se pôr em meio da coisa, do assunto. O esse quer dizer o ser. Né? Meter-se no meio do ser da coisa. Qual é o ser disso que nós fazemos? O que é essa reunião? Por que estamos reunidos? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Por que nós temos o interesse de sair da nossa casa e nos colocarmos nesse lugar? Qual o interesse comum? E aqui Paulo chama-se algo em comum no nosso espírito. Esse interesse, né? Algo em nós que nos faz metermos nessa reunião. E nessa reunião fazermos alguma coisa. Ele está simplesmente jogando com as palavras. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão no Espírito, algo que é comum no nosso espírito e que permeia essa reunião em termos de espírito. Né? Se há entranhos, afetos e misericórdia. Quer dizer, se vamos jogando novamente com a palavra interesseiro e interesse. Né? Se o nosso estar aqui é interesseiro, ou seja, de levar vantagens, eu não sei quais seriam as nossas vantagens aqui, mas se de alguma forma nós estamos com um jogo de interesses, de seduções, de vantagens, ou se são afetos, se as relações que estão sendo colocadas aqui têm a ver com afetos mútuos, com coisas que nos fazem estar ligados uns aos outros, não por interesse, por vantagens, mas por interesse mesmo, interesse um no outro. Né? Afeto e misericórdia. Misericórdia, nós já sabemos o que é, né? É colocar o meu coração na miséria alheia. Misericórdia. Né? Então, se há afeto entre nós, ou mesmo a misericórdia entre nós, de nós estarmos enxergando nas pessoas uma necessidade de compartilhamento, de estar juntos. Né? Então, Paulo está jogando com essas palavras. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então, aqui que eu acho que depois dessa chamada que ele vai nos colocando cada vez mais profundo, tem aqui completar a minha alegria, penseis a mesma coisa. Eu me aproximaria nesse pensei a mesma coisa de dois modos. Né? De um jeito que eu acho que é tirânico, de um jeito que eu acho que é, vamos dizer, totalitário, ou seja, da uniformidade do pensamento. Todos nós temos que pensar as mesmas coisas, da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo significado, pelo mesmo viés. Não é isso que Paulo, no meu ponto de vista, está falando. Ele está falando, penseis sobre o mesmo prisma. E é isso que a partir do versículo 5 ele vai apontar para esse prisma. Não é ter os mesmos padrões de pensamentos, mas ter os mesmos fundamentos de pensamento. Que ele já mais ou menos que apontou anteriormente. Misericórdia, o afeto, o amor, a comunhão no Espírito. Essas coisas são os fundamentos da nossa unidade. E não, o
que é? Nós somos da predestinação ou somos do livre-arbítrio? Vamos chegar aqui num consenso e quem for fora do consenso não está pensando a mesma coisa, excluímos. Não, não é isso. Mas, mesmo na divergência, podemos pensar a mesma coisa. Por quê? Porque no momento que eu divirjo do Sérgio, mas continuo cheio de afeto e misericórdia, cheio de comunhão no Espírito, eu posso divergir de um assunto, mas continuar chamando de irmão, de amigo, de companheiro de luta, porque nós pensamos a mesma coisa. Qual o pensamento? Chegar num lugar juntos, crescermos juntos, nos atiçarmos mutuamente, quer dizer, apontar um ao outro defeito e as qualidades para que melhoremos na nossa vida. Isso para mim é pensar a mesma coisa. É o interesse sobre a existência partilhada e não sobre o interesse de que eu imponha ao outro o meu ponto de vista e diga, ou você pensa como eu penso, ou você não vai para o céu, ou você não é cristão, ou você... Percebe a diferença que eu queria apontar aqui no P6? A mesma coisa é pensar nos fundamentos e não pensar nas coisas superficiais do pensamento, que são essas significações que a gente dá para a vida. Como que eu devo organizar minha família? Por exemplo, foi uma discussão que a gente já teve aqui. Não importa, cada um vai organizar a sua família de um jeito, desde que nós nos comprometamos a sermos pessoas honestas nessa realização. E podemos crescer juntos no compartilhamento. Eu educo meus filhos de um jeito, a gente estava falando disso. Meu quarto filho tem mais dificuldade e tal, não sei. O outro talvez não tenha essas dificuldades. Mas todos nós temos esse amor comum, essa vontade comum. Então, o pensar a mesma coisa, que eu acho que tem que sair da tirania do totalitarismo e entrar nessa comunhão de espírito, de pensar de um outro fundamento. Né? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Aí ele volta para o amor, é a segunda vez que ele pontua o amor. Né? Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quer dizer, ele não está falando em doutrina, ele não está falando em ortodoxia, em dogmas cristãos. Ele está falando nos valores que nos fazem estar juntos. Né? Valores de amor, de alegria mútua, amor de partilhamento, de sentimento mútuos, quer seja de afeto, quer seja de misericórdia. Eu creio que o cristianismo, Jesus, quando estava para morrer, ele junta os 12 e vai bater um papo. Na verdade, os 11 que Judas já estava meio que fora, né, jogado. Ele junta os caras e começa a bater um papo com eles. E eles falam, tem uma frase que para mim simboliza o cristianismo. Ele fala assim: e conhecereis que sois meus discípulos quando vos amais uns aos outros. Então ele diz aonde que o reconhecimento do cristão é estabelecido. E ele fala uma outra coisa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Ponto. Não tem mais nada no cristianismo a ser pregado, a ser dito, a não ser esse fundamento último do amor. Né? De estarmos juntos, não porque queremos impor ideologias ou pontos de vista ou doutrinas, podemos até desenvolver doutrinas, na verdade a gente desenvolve doutrinas, mas não é aí o que Paulo está falando. E não é aí que Cristo está falando. Eles estão falando numa igreja que se une por um fundamento distinto, que está presente em 1 Coríntios 13. Eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Esse caminho é o amor. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor. Ainda que eu fale em outras línguas de anjos de homem, se não tiver amor. Ainda que eu tenha profecia, se não tiver amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o fundamento do cristianismo e não há outro fundamento. Não é se o céu é assim ou assado, não é se é predestinação ou livre-arbítrio ou qualquer outra porcaria, não é se existem anjos e demônios. Isso não é o cristianismo. O cristianismo é o amor. É isso que ele difere de todos os outros pontos de vista e todas as religiões. É esse fundamento na unidade do amor que a gente pode ter. Parece redundante, parece que ele se esgota, mas nada mais atual e mais necessário
21 do que realmente, né, a gente estava falando do sorriso. A gente perdeu por uma série de marcas. Eu achei legal você falar isso. Nós somos marcados na nossa existência por decepções, por esperas que não acontecem, ou por tristezas mesmo, uma série de coisas, e que a gente vai perdendo o sorriso. Aí a gente encontra os nossos filhos pequenos nas guerras de travesseiros ou nos jantares juntos. A gente encontra de novo no amor a possibilidade de sorrir. Parece que é brincadeira, mas a nossa vida é impactada quando a gente reencontra essas coisas que a gente vai perdendo na juventude e encontra nos nossos filhos jovens e fala: como eu reencontrei essa alegria e essa felicidade e esse amor, né? Então, para mim, isso que Paulo está falando, que Jesus já falou, ele é revolucionário nesse sentido, porque é uma revolução de afetos e misericórdia, é uma revolução de relacionamentos cujo interesse é estar junto, pelo simples interesse de estar juntos. É o que eu falei no aniversário do Hamilton, é o interesse da amizade, é festejar a presença do outro, porque o outro está presente, e não é presente física, presente de memória, presente de lembrança, presente de momentos bacanas e coisas que foram feitas juntos, né? Então, é nesse sentido que eu estou tentando apontar, e não simplesmente nessas estruturas que a gente vê cansado, tem que vir para a igreja, tem que fazer. Isso tudo pode ser legal, mas não é isso que Paulo está enfocando aqui, que eu gostaria de focar, né? Aí ele fala: nada façais por partidarismo ou por glória. Você vê que dentro dessa estrutura que me parece viável ler, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Quantas vezes a gente, ao ler Gálatas aqui junto, né, só lembrar, está lá no filmado, quando a gente falava a igreja é horizontal. Igreja é um espaço onde a gente perverte a ordem hierárquica, né? Aí, o símbolo da igreja é quando cada um percebe o outro igualmente diferente. Ou seja, cada um tem um potencial, uma capacidade, uma habilidade, mas que ela só tem sentido quando posta nesse grupo quase que orgânico, nessa relação horizontal. E Paulo, de novo aqui, ele está de novo falando isso. A humildade que ele está falando não é uma falsa humildade, é você se colocar diante do outro e falar: eu posso ser diferente, mas não sou melhor. Então eu não penso que eu seja superior ou melhor a alguém, eu simplesmente penso: eu sou diferente, mas a minha diferença não é uma diferença gritante, assim como a Mônica é diferente de mim. E o que me faz um superior ao outro? Pode ser que dentro do mundo da sociedade, as diferenças que eu carregue quanto às minhas habilidades, vamos dizer, negociais, a habilidade de fazer grana, de ter poder fora da nossa reunião, me faça uma pessoa que, dentro da minha sociedade, no meu tempo, me destaque mais do que o outro. Mas a igreja é uma suspensão dessa ordem. Acho que isso é muito importante a gente pensar. A igreja é a suspensão, enquanto estamos aqui, dessa ordem de diferenças. E o que vale aqui é uma ordem onde as diferenças se tornam iguais. Porque por mais que eu seja algo lá fora da nossa reunião ou não, aqui isso não tem sentido. Porque aqui a ordem é outra. É de comunhão no Espírito, é afeto de misericórdia, é amor, é comunhão mesmo. E aí eu me humilho e falo: eu não sou nada além da nossa amizade, das nossas relações. Eu sou porque eu sou com vocês. Eu acho que essa é uma jogada muito importante que Paulo está nos enfatizando e nos possibilitando, né? Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros, né? Então aí radicaliza esse negócio. Pelo menos enquanto nós estamos aqui, nós somos pessoas, gente que simplesmente está trocando experiências, angústias, vontades, desejos, realizações, sonhos, esperanças, fé, conhecimento, né? Esses são os recursos verdadeiros que nós temos. Eu acho que é isso que Paulo está falando para nós.
as coisas. Não entrem nas reuniões, não entrem nas comunhões na intenção de levar vantagem ou obter recurso do outro, mas de fazer uma troca homogênea. Eu tenho interesse, sim, em coisas do Sérgio, mas eu estou disposto a trocar e oferecer coisas que o Sérgio tem interesse em mim. E a gente se homogeneiza e troca, sem que isso signifique uma absorção do Sérgio a mim e nenhuma absorção minha ao Sérgio. Nós mantemos as nossas relações de distância nos aproximando. Não sei se eu estou filosofando muito, mas eu queria só que a gente... Porque agora vai entrar o cerne de tudo isso que eu estou falando, vem a partir do versículo 5. E aí nós vamos entender por que Paulo tem que fazer essa proposta radical e por que o cristianismo é essa proposta radical. De quando nós nos reunimos, nós quebramos essa ordem tradicional que serve para o mundo dos negócios, para o mundo da sociedade, mas não serve para a igreja. Porque a igreja não se baliza nas estruturas hierárquicas, na capacidade de realização financeira e econômica ou de projeções sociais. Não é isso que a igreja faz. A igreja é um lugar onde as pessoas se encontram e trocam vidas. Trocam, simplesmente trocam. Sem que ninguém seja superior a ninguém. E isso faz com que haja comunhão do Espírito, o mesmo sentimento, as mesmas motivações e as mesmas coisas aconteçam dentro desse Espírito. E ninguém é superior a ninguém. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que depois eu falo. Eu acho que vai em frente, porque só vou falar a mesma coisa com outras palavras. Tá bom. Não, porque agora eu vou jogar para o 5 ao 11. Tá, mas eu acho que tem tudo a ver, tá? Porque aqui é o retrato, assim, que a gente está vendo, se a gente for resgatar a história da humanidade e o plano de Deus para a humanidade, desde o Éden, é que o homem fosse dessa maneira, né? Que ele tivesse assim como uma trindade. Se você vê, isso aqui é um retrato da trindade, como que a trindade funciona, como unidade. Né? Essa expectativa, a expectativa de Deus é que nós, como seres humanos, interagíssemos da mesma maneira como a trindade se comunicava, né? Sem interesse, sem cada um ter o outro. Né? E o cristianismo é isso. Jesus está resgatando, está nos trazendo de volta um convite e uma possibilidade da gente resgatar aquilo que Deus, o grande propósito de Deus aqui, nós fôssemos na nossa diversidade ou na nossa unidade, na nossa diversidade, a gente tivesse esses mesmos sentimentos, essa comunhão que vai completar aqui. Por que isso? Né? Quem exemplificou isso, senão Cristo? Né? Então é isso. Falando bem. Paulo captou essa ideia que Jesus traz e está ensinando isso. Aí vem o versículo 5, que é exatamente essa tua última fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É importante a gente lembrar que é o seguinte, Jesus, em certo momento, sabendo ou antevendo a sua morte de cruz, ele fala uma frase muito importante. Se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Sem cruz, e não é a cruz de Jesus, é a cruz de cada um de nós, não há cristianismo. Então, Paulo está colocando a mesma coisa, tende o mesmo sentimento. É um esvaziamento, e aí é essa palavra que eu vou enfatizar a partir de agora. É um esvaziamento quando estamos nesse lugar chamado igreja. Igreja não é o lugar das unções especiais. Não é lugar onde existe um ungido que me leva ao conhecimento de Deus. Não existe levitas que me conduzem ao louvor de Deus. Não existem estruturas que me fazem conhecer a Deus. Porque o conhecer a Deus está exatamente no esvaziamento de todas essas coisas e numa comunhão
do mesmo sentimento, do mesmo amor, do mesmo pensar, da mesma misericórdia, se há alguma exortação. Veja, ganha um peso esse se há. Porque pode haver reunião sem haver. Podemos estar juntos e não há exortação. Podemos estar juntos e não há consolação de amor. Não há comunhão de espírito. Não há afeto e misericórdia. Há uma série de outras coisas em jogo, menos isso. Por quê? Porque não há o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não há um pegar a cruz e seguir. Antes, há uma vontade de falar, Jesus pegou a cruz, eu estou isento da cruz. Ele morreu para que eu tenha vida. Oh, bacana. Mas Jesus não falou isso. Eu morri para você pegar a tua cruz. E Paulo está pegando esse sentimento e está falando, é aqui que reside o cristianismo. Tem em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, olha só a força dessas palavras, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Uma coisa aqui eu acho que está mais claro para eu entender. Manda bala. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Perfeito. E o próximo, o que ele diz? Mas esvaziou-se a si mesmo. Indo a ser servo. Isso, então vamos lá. A história do cristianismo, ou o cerne do cristianismo, o princípio do cristianismo, o que é o fundamento do amor do cristianismo, é que no princípio é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Cristo, no caso do Evangelho de João. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, você falou na Trindade. Eu queria passar o melhor possível essa imagem. Imaginem Deus. Não sei qual a imagem que cada um carrega de Deus dentro da sua cachola. Mas pensa em Deus. Tenta imaginar Deus em tudo que Ele pode ser. Agora imagine Deus falando o seguinte, eu viro gente. Deus, o Logos, se faz carne e habita entre nós. O autor de Hebreus diz o seguinte, Ele se tornou como um de nós e foi tentado em todas as coisas como qualquer um de nós para poder nos socorrer. Ele não veio, e aí Paulo está falando, ele não veio como Deus. Ele se esvazia da sua divindade, tornando-se homem. É radical essa ideia que está presente no cristianismo. Deus se transforma em homem, não na figura de um Deus homem, mas de um homem-homem. A única chance que Deus tinha para falar com o homem era sendo homem, mas não sendo um homem-Deus, sendo homem-homem. O Logos se esvazia. Essa palavra no grego é querigma. Querigma significa quando você tem um balão de gás, você fura o balão de gás e ele só fica nada. Tudo que há dentro, né, o que aconteceu na bolha dos Estados Unidos, puf! Toda aquela grandeza virou nada. Isso é querigma, o esvaziamento completo da divindade de Deus em Jesus. Este é o sentimento da igreja, que Paulo está chamando a igreja e falando, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ora, Cristo sendo Deus, não levou em conta o fato de ser Deus e se esvaziou da sua divindade e se tornou homem. Isso é muito radical. Nós imaginamos Jesus, Deus. Nós temos que imaginar Deus homem. Em Mateus começa a mesma coisa. Maria, não fique preocupado, o que você tem dentro de você é obra do Espírito Santo. E o seu nome será Emanuel. E está entre parênteses, que quer dizer Deus conosco. Mas não Deus, o homem. Jesus era chamado Filho do Homem. Então por quê? Porque houve um absoluto esvaziamento. Uma vez o Carlos Bragantino me falou o seguinte, você sabe por que quando Jesus foi crucificado, ele estava lá com os 11 orando no monte, e veio Judas com a tropa. E Judas falou o seguinte, o homem que eu beijar na face, esse é Jesus. Aí o Carlos perguntou para mim, sabe por que ele precisou beijar? Porque Jesus era igual. Ele não tinha diferença, não tinha auréola, ele não brilhava, ele não
fazia nada igual, diferente, ele era igual. Então precisava de alguém que andou 3 anos e meio com ele para reconhecer, porque senão ninguém reconhecia. Quem desses homens é Jesus? Pega qualquer um. Não, eu vou mostrar que é aquele, porque eu andei com ele. Eu que andei com ele sei quem é ele. Mas vocês nunca vão saber. Ele é querigma, ele esvaziou tanto que ele era gente. Só quem reconhecia quem andava com ele. Esse é o sentimento de igreja. De esvaziamento completo das nossas relações. Quando alguém quer ser superior ao outro, já não tem mais o querigma dentro dele. Ele se deixou, ele se encheu. Portanto, a glória é dele, não é a glória da igreja. A glória da igreja está em que sejamos irmãos iguais, partilhando de desejos, angústias, vontades, sonhos, problemas, frustrações e N coisas que acontecem na nossa vida, porque somos querigmáticos. Eu posso ajudar alguém, mas no outro dia eu estou sendo ajudado. Posso estimular alguém, no outro dia eu estou sendo estimulado. Posso alegrar alguém, mas no outro dia eu estou sendo alegrado. Posso entristecer alguém, mas no outro dia eu estou sendo entristecido. E tudo isso acontece porque ninguém é melhor. Porque em nós tem que haver o mesmo sentimento de esvaziamento completo. E o esvaziamento de Jesus, Paulo vai aprofundando e diz o seguinte: ele a si mesmo esvaziou, assumindo forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Reconhecido em figura humana, não em figura divina. Ele não era um super-herói grego, filho de Zeus com Hera, que vencia as batalhas, que fazia as coisas. Ele foi crucificado, foi morto, sofreu, padeceu, e ia para o banheiro, sorria, fazia as coisas que todo mundo fazia. Ele era gente. Não tinha nada de especial em Jesus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse querigma de Jesus é descendente. Ele é homem, é servo, é sofredor e morre na cruz. É o limite do limite. O cristianismo, nesse sentido, anda contra a corrente. Né? As religiões querem mostrar os seus super-heróis, e os super-heróis que inspiram por sua capacidade e valentia e falam: bom, se um desses fez, eu também vou segui-lo. Jesus é o contrário, ele vai aprofundando o sofrimento, a dor, a negação, a humildade, o despoderamento completo. Ele é um homem apolítico, sem poder. Ele não tem capacidade de levar uma nação a se rebelar contra Roma. Pelo contrário. Quando você fala isso, você não arrebata massas, né? Você não arrebata ninguém, porque quem é que vai querer entrar nessa tua história? Ninguém. Agora, quando você Mas por que esses homens loser, né? Parece na um nossa loser. sociedade Mas esse homem loser, ele inspirou o Ocidente. Ele transformou o Ocidente no amor. Mas a igreja é, na verdade, prepotente, né? Sim, quer ser Se tornou prepotente, né? Agora, por isso que é importante que a gente falou semana passada, né? Quer dizer, o cristianismo como aquele que destrói fronteiras. Por que a palavra do cristianismo ele ganha adeptos sendo fundado por um loser? Porque as pessoas sofridas não encontram no sistema, não encontram no poder guarida. E o cristianismo falava: então venha a nós. Você está com fome? Vem aqui, eu vou te ajudar. Você está precisando do quê? Né? O Ariovaldo uma vez falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou: os romanos ficavam estarrecidos porque diziam o seguinte: quem são esses chamados cristãos que, além de cuidar dos seus feridos, cuida também dos nossos feridos? O cristianismo não vê fronteiras. Então, o sofrimento de Cristo inspirou no sentido: você está sofrendo? Então vem, porque nós conhecemos o sofrimento. E nós sabemos como sair disso. Porque é nesse estágio de igualdade absoluta, horizontal nas relações, é que você se colocará e ninguém dirá para você: você é um loser. Não, você é um irmão. Pode falar, pode sofrer. Porque nós vamos nos alegrar junto também. Na hora que você vê os outros que sofreram como você, alegres e transcendendo o sofrimento por uma esperança maior, você vai entender como sair dessa situação. E aí a próxima frase de Paulo: porque também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que tem isso a ver? Tem a ver que em meio ao sofrimento que o homem está, ou na dor que o homem está, ou na exclusão que o homem está, esse acolhimento gera a esperança de também como Cristo sofredor, ele possa ser resgatado em alegria e também compartilhar do mesmo Cristo que sofreu, a alegria do Cristo que agora é exaltado. O cristianismo é essa coisa que você oferece, que você dá, não que você oferece e dá como um produto, mas como a sua vida é a oferta e que o outro enxerga e que você fala, bom, ele foi transformado e hoje ele é alegre. Bom, então eu também quero essa alegria, porque eu também estou sofrendo. E você tem essa alegria porque você olha para o seu Cristo e você fala, ele também sofreu, mas hoje ele também é alegre. Esta é a virada que sai do cristianismo. A virada do cristianismo não é você será próspero, você será saudável, você será cabeça, você será filho de rei. Não, você carregará a cruz. Mas depois da cruz, você encontrará alegria. Na cruz, você encontrará o outro e falar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, você encontrará ainda motivo de falar para o cara do teu lado, fica tranquilo, hoje mesmo estará no paraíso. O cristianismo ele é revolucionário exatamente por essa pegada diferente, por essa quebrada do valor. Ele parece que começa com loser, mas o loser é como aquelas naves que dizem na teoria física, né? Você tem um buraco negro e o jeito de sair do buraco negro é você acelerar em direção ao buraco negro. E você toma uma aceleração e escapa do buraco negro pela própria gravidade desse buraco negro que quer te engolir. Você no cristianismo faz a mesma coisa, você quase que entra na angústia profunda da cruz e lá você encontra a saída da alegria no espírito, na comunhão, no afeto, na misericórdia, no espírito comum, na presença do outro, na alegria de todos, nessa unanimidade, nesse pensar comum, você encontra ali a energia para escapar do seu próprio dilema existencial, pessoal, todas essas coisas. Então, por isso que eu digo, eu acho que aqui é o cerne desse Filipenses, porque ele nos dá essa escapatória. Né? A gente tinha falado antes, o cristianismo, Paulo tinha falado, né? Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Parecia que Paulo estava falando assim, bom, então vamos morrer. Porque se o cristianismo é só sofrimento fora e depois da morte eu estou bem, aí ele chega à conclusão, o cristianismo só existe enquanto eu estou vivo. Não existe cristianismo de mortos. Os mortos não são cristãos. Só existe cristianismo enquanto bate em nós o coração, o sangue pulsa. E aí ele escapa disso dizendo, olha, eu encontro na igreja o meu motivo. Por que ele encontra? Porque é na igreja que a gente encontra essa escapatória da nossa angústia de entre morrer e ir para o céu ou sofrer. Porque nesse momento eu até esqueço da dor. E esqueço também que eu sou algo mais, esqueço da alegria. Eu esqueço de tudo. Porque o que importa aqui é esse afeto e misericórdia, essa comunhão do Espírito, esse encontro amoroso, essa coisa sem doutrina, sem dogma, sem lei, sem normas, sem absolutamente nada. Simplesmente nós nos encontramos, nos abraçamos e nos amamos. E desejamos nos doar e receber o máximo nessa troca, porque é aí que eu encontro essa saída do Cristo. No corpo dele, na igreja. A grande saída do cristianismo é o encontro no corpo. Aí você pode retomar para o teu outro, pro mundo do trabalho, para o mundo dos negócios, afetado por essa alegria, por esse sentimento comum, por esse momento que guarda na lembrança e fala, ali é uma referência para mim. E eu retorno transformado. E eu posso ser visto, transformado, ainda que eu continue carregando a minha cruz, que cada um tem a sua própria cruz, eu não sei qual é, mas lá, carregando a cruz, eu ainda tenho essa expectativa forte de retomar esse momento aqui, e nesse momento, retomar as minhas energias, retomar a minha força,
e sair do buraco negro da existência angustiosa do homem. Né? Então, eu estou fazendo essa leitura porque eu acho que ela é muito apropriada para o século XXI. Né? No século XXI, pessoas vivem absolutamente sem sentido, cujo único propósito, às vezes, como igreja, é projetar nomes, vender livros, CDs, ou ter mega igrejas, ou participar de ministérios, ter nomes e fazer milagres. Quando Vender Bíblia. Vender Bíblia. Quando, na verdade, o cristianismo não é nada disso, no meu ponto de vista. O cristianismo é encontro. É encontro. E no encontro desse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de esvaziamento radical do encontro. Que eu olho para o outro e falo, você é igual a mim, só que você é totalmente diferente de mim. Vamos lá, vamos viver essa coisa. Diz que é mais fácil identificar a igreja num grupo pequeno.